boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática, aqui do canal Educação. É uma grande alegria estar com vocês nesta sexta-feira, né? Nesta sexta-feira de agosto, dia 19. E hoje, turma, nós daremos continuidade ao nosso bate-papo, a nossa aula, né? Os nossos conteúdos sobre a linguagem de programação C. Tá certo? Então, se você está chegando agora, né, já vai pegando o seu material, pega o seu caderno para você realizar os seus registros. E aí, turma, é muito importante que mais uma vez vou bater na tecla. Alguns alunos estão até entrando em contato com seus mediadores para falar, professora, mas a aula, né, de programação, ela é teórica, pessoal. A aula de programação, a aula de análise lógica de programação, ela é uma aula que vocês assistem aqui comigo de forma teórica, mas é uma aula que ela possui muitas práticas. Então, a primeira orientação que eu sempre passo para vocês é que vocês tenham o hábito de, quando chegar em casa, realizar as práticas que foram propostas durante a aula, tá certo? Então, é importante que vocês consigam realizar essas práticas que foram propostas ao longo das aulas. Todo exercício que eu trago aqui na sala de aula, todo exercício que eu falo linha por linha com vocês, são exercícios que vocês devem, de alguma forma, ou colocar. Quem tem computador usa computador, quem tem tablet usa tablet, quem tem celular usa celular, quem não tem celular usa a folha e o lápis, certo? De alguma forma dá para treinar, dá para realizar os comandos de programação propostos durante toda a aula, tá certo, turma? Então, eu preciso da dedicação de vocês do outro lado, tá? Do outro lado da telinha. Eu trago as atividades, eu trago exercícios e vocês, posteriormente, vocês precisam estar treinando, executando, né? Fazendo as suas atividades. As atividades, na semana passada, falando das atividades, lá na semana passada, eu deixei até 4 questões de desafio, tá? De desafio. 4 questões. Alguns alunos me enviaram as suas atividades, alguns alunos criaram seus programas, executaram e enviaram seus códigos lá no grupo do WhatsApp. Então, como prometido, hoje eu vou trazer a programação de alguns dos alunos, tá? Para a gente discutir juntos como essa programação funciona, tá bom? Mas de já o recado aí do início da aula é que vocês precisam fazer também um esforço do outro lado da telinha, certo? Além da sala de aula, vocês precisam treinar e testar a lógica de programação. É importante, tá bom? Então, turma, na aula de hoje, nós iremos, a nossa disciplina é análise lógica de programação, o nosso conteúdo é atribuição e acesso a valores com estruturas de interação, tá bom? Tudo isso também voltado para a parte de vetores, certo? Então, nós estamos ainda dando continuidade às estruturas de vetores, porém, hoje nós iremos nos voltar para a atribuição e o acesso aos valores através de estruturas de interação. Que, na verdade, esse tema também, ele é muito ligado ao tema da aula de ontem, certo? Eles são interligados. Não tem como se falar de vetor, não tem como se falar de inserção de valores no vetor se a gente não utiliza também comandos de interação, tá bom? Então, turma, vamos aí dar início à nossa aula de hoje. Como vocês já sabem, já é de praxe, já é de costume, vocês tenham conhecimento de que toda aula tem um objetivo. Então, é importante que vocês observem os objetivos da aula de hoje, né? Primeiro ponto, compreender como as estruturas de vetores interagem com as estruturas de interação. Esse é o primeiro ponto. Como é que as estruturas de controle interagem aí com as estruturas de interação? Outro ponto importante da aula de hoje é realizar testes que aplicam vetores e estruturas de interação, tá certo? Aplicar testes e estruturas de interação. E aí, galerinha, de já eu converso com vocês o seguinte, que é importante que vocês tenham a compreensão
de que toda aula prática, né? Toda aula eu preciso que vocês realizem as práticas da atividade. Eu preciso que vocês se esforcem aí do outro lado mais uma vez, tá bom? Alguns professores mediadores estão até entrando em contato comigo, falando que alguns alunos estão com dificuldade, né? Com relação à parte da lógica de programação. Como eu conversei no início dessa disciplina, pessoal, as disciplinas técnicas de informática, do curso técnico de informática, elas são disciplinas que elas são novas para vocês. Vocês estão aprendendo uma outra linguagem, uma outra forma de expressar algo. Então, é necessário um tempo de adaptação, tá? É necessário um tempo mesmo de adaptação. Nós já tivemos aulas de pseudocódigo, nós já tivemos várias aulas de linguagem C, porém, de já eu falo para vocês, né, algo que eu quero bater na tecla novamente. Essa disciplina, especificamente a disciplina de análise lógica de programação, é uma disciplina acumulativa. Os conteúdos, eles precisam ser vistos, todos eles. Se você perde um conteúdo, provavelmente na outra aula você vai ficar um pouco perdido. Então, é importante que vocês tenham assistido às outras aulas, né? Que vocês tenham acompanhado as outras atividades. Então, se você não teve, se você acabou não assistindo às aulas de pseudocódigo, provavelmente você deve estar sentindo muita dificuldade agora na linguagem C, porque nós já estamos em uma linguagem de alto nível, certo? Onde nós começamos lá no início da nossa disciplina, aos poucos, a gente tentando, né, verificar como é que funciona, como é que o computador entende os nossos comandos, como é que a gente pode passar um comando para o computador, para ele realizar o que a gente precisa que ele realize. Então, turma, é importante que vocês tenham essa dedicação nessa disciplina para vocês reverem as aulas que vocês ou se sentiram dúvida, ou então assistir às aulas que vocês ainda não assistiram. É importante que vocês façam isso, tá certo? Ok? E aí, é um ponto mesmo que eu vou começar a conversar com vocês em toda a aula, porque essa aula, pessoal, essa disciplina, eu tive essa disciplina há alguns anos atrás, lá no tempo que eu iniciei também o meu curso técnico de informática. E eu tinha a mesma dificuldade que vocês estão tendo também agora, certo? E ao longo, né, dos módulos é que eu fui me desenvolvendo mais. Nós vamos aprendendo outras disciplinas. Todo esse conteúdo que está sendo passado para vocês, vocês irão rever de uma outra forma, mas irão relembrar, certo? Eu não espero que vocês, por exemplo, saiam daqui desse primeiro módulo como programadores fluentes aí da linguagem C, tá? Porque isso requer um estudo, uma dedicação específica para a linguagem. Mas eu quero que vocês saiam daqui pelo menos entendendo como é que funciona uma declaração de uma biblioteca, uma declaração de variáveis, a sintaxe da linguagem C, como é que funciona um printf, um scanf, como funciona um vetor que nós estamos trabalhando agora, como é que eu peço um dado para o usuário, como é que eu salvo o dado do usuário. Turma, todos esses passos nós já estudamos bastante ao longo das nossas aulas. Então, é importante que você, e até de já eu peço, né, ajuda dos professores mediadores, certo? Se a sua turma ela está tendo alguma dificuldade, principalmente na disciplina de análise lógica de programação, que é uma disciplina muito importante no curso de informática. Lógico, todas as outras são, mas a disciplina de análise lógica de programação, ela te ensina você compreender como uma máquina funciona, a parte do software, né? Que, querendo ou não, é um dos focos da área da computação, é o desenvolvimento de softwares. Então, turma, se tem algum professor mediador que está percebendo que a sua turma está tendo algum tipo de dificuldade, entre em contato comigo. Vocês têm o meu telefone pessoal,
vocês podem estar entrando em contato comigo para a gente tentar encontrar uma estratégia melhor para os alunos, tá certo? E de já, galerinha, eu peço para vocês, realizem as atividades, tá? No tempo que eu passo, eu paro, tem alguns momentos que eu dou 3 minutos para vocês copiarem a atividade, e eu chamo novamente para discutir, pessoal, é para vocês treinarem, para vocês testarem, certo? Então, eu preciso muito da dedicação de vocês para que vocês consigam, né, passar para os próximos módulos da melhor forma possível. E aí, aqueles alunos que ainda não sabem qual é o programa que nós estamos utilizando, esse aqui é o programa que nós estamos utilizando, ele se chama Programe-se, tá? O Programe-se é esse daqui, aqui de cima. Ele é um site, na verdade. Ele tem app, você pode baixar no seu celular ou no seu tablet, mas ele também tem no formato de site. E o objetivo dele é que você consiga praticar as atividades que eu passo durante a aula. Certo? Então, durante a aula aqui, galerinha, eu estou explicando para vocês a parte teórica, mas a parte prática vai depender da dedicação de vocês aí do outro lado, certo? De acordo com os recursos que vocês tenham. Então, de já, os professores mediadores, eles já podem até analisar com o grupo, com a turma, quais são os recursos, né, que a turma possui para conseguir fazer essas práticas durante a aula. Pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser no computador, pode ser no caderno, se não tiver dispositivo no momento ou internet, e depois treina em casa. Mas é importante que vocês façam as atividades, certo? Então, turma, é importante que vocês entrem nesse site. Mais uma vez eu vou explicar para vocês. O Programe-se, ele é um site que ele é um compilador da linguagem C. Ele é que vai permitir com que todas aquelas linhas de código façam sentido. A gente consegue colocar para rodar aquela linha de código, ele vai executar um programa, o programa que você criou. E esse programa ele vai funcionar do jeito que você programou. Então, com as funções que você pediu. Então, se você criou um programa para pedir o nome do usuário, a idade dele, na data de nascimento, e aí esse programa vai voltar para o usuário a quantidade de anos que ele possui, então ele vai pedir para o usuário, digite o seu nome, ele digita o nome, aquela informação é guardada. Digite a sua data de nascimento, o usuário vai e digita a data de nascimento, aquela informação é guardada. E no final o programa mostra na tela, que para o usuário é como se fosse de uma forma mágica, né? Automaticamente, magicamente, aparece na tela para ele o nome dele que ele escreveu e quantos anos ele possui. Só que nós, né, cabe a nós, futuros programadores, entender o que acontece por trás dessa página. Existe, né, uma variável que guarda o nome, existe uma variável que guarda a data de nascimento, existe uma variável que guarda o valor do cálculo do ano atual menos o ano de nascimento da pessoa. E aí sim a gente consegue obter quantos anos a criatura possui. Então, pessoal, essa estrutura de criar um código, um passo a passo, colocar em um navegador e receber o resultado, vocês só vão conseguir dar propósito para os códigos de vocês se vocês treinam, tá? Se vocês testam. Então, é importante, tá, galerinha, que vocês façam isso. E aí, de já, se você perdeu algumas aulas ou está com dificuldade na hora de treinar, está um pouco perdido na hora de treinar, não sabe por onde começar, esse site te ajuda. Certo? Você pode vir aqui em exemplos. Aqui em exemplos, ele te dá algumas sugestões de atividades. A maioria dessas atividades que possui nos exemplos, todas elas já foram feitas aqui em sala de aula. Porque muitos desafios eu pego desse programa. Então, eu sempre trago o problema e trago a resolução, né? O código que resolve aquele problema.
Então, quando você clica aí em exemplos, ele te dá a opção de você abrir essa página. E aí, turma, por que eu estou fazendo, né, essa retomada, certo? Porque ao longo da semana eu recebo mensagens, né, dos alunos, dos professores mediadores, e na sexta-feira, na aula de sexta-feira, eu sempre gosto de responder algumas questões que eles me pediram, dar orientações que eles me pedem ao longo da semana. Então, na sexta-feira, eu trago novamente algumas dicas para vocês, de alguma forma, trabalharem melhor, certo? E aqui, turma, essa tela, como muitos de vocês já conhecem, é a tela onde a gente coloca o nosso código. Então, você que ainda não teve acesso a uma tela como essa, né, a esse site, todas aquelas atividades que eu faço aqui na sala de aula de forma teórica, entre aspas, aquela atividade que a gente criou na sala de aula, que a gente discutiu, como, por exemplo, ontem, todas aquelas atividades, se você copiar elas e colocar aqui nessa página, direitinho, bonitinho, e depois você clicar em Room, o seu programa ele vai ser executado. E aí você vai ver a sua programação ganhando vida, tá bom? Literalmente ganhando vida, ela funcionando. E aí o programa vai te pedir as informações, o programa vai salvar as informações, o programa vai te dar o resultado que você espera. Tudo através aqui dessa telinha que se chama Output, que no caso é a saída, né? É a saída das informações, certo? Então, é importante que vocês façam os exercícios para vocês terem sentido, para que essa disciplina tenha sentido. A gente só aprende programar programando. Nós só aprendemos programar programando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de alguns alunos que sempre me enviam suas atividades. Sempre. Por exemplo, a Carmilene é uma. Eu nem sei de qual é o polo que a Carmilene faz parte, mas a Carmilene é uma das alunas que sempre me envia as atividades dela. E aqui, mesmo que ela tenha dúvida, mesmo que talvez a atividade não esteja completa, não importa. Ela manda a atividade dela, a foto da atividade. Ou seja no celular, ou seja no papel. O outro, Luiz Henrique, é outro aluno que manda muita atividade. Ele manda tanto no privado quanto no grupo, certo? E a Liliane também. Esses foram os 3 alunos que eu escolhi para mostrar as atividades que eles me enviaram. Então, o que eles fazem? Eles pegam a atividade, eles tentam fazer. E eu não espero deles e de vocês que a atividade esteja 100% correta. Às vezes, talvez não esteja totalmente correta, mas tem algumas coisas que estão muito bem feitas, tá? Fizeram a programação bem feita, às vezes é um ponto e vírgula, às vezes é um sinal, às vezes é uma estrutura de condição que talvez não tenha finalizado tão bem, mas o programa está muito bem feito, de uma forma em geral. Isso é que é o importante. E aí, turma, eu tenho certeza que os alunos que fazem, que treinam, eles têm muitas dúvidas, com certeza. E são os que mais perguntam aqui na sala de aula. Mas por quê? Porque a gente só aprende a programar programando. Então, essa disciplina é uma disciplina prática. Ela não é uma disciplina teórica. Ela é uma disciplina totalmente prática. Mas a prática, eu preciso da ajuda de vocês para que ela aconteça, certo? Então, por isso que todas as atividades, desafios de sala de aula, eu sempre passo uma semana e só na outra semana é que eu cobro vocês, para vocês terem aí 8 dias, né, 7 e 8 dias, para vocês tentarem resolver os desafios, tá bom? Então, é importante vou reforçar a importância de vocês terem feito essas atividades. E esses exercícios aqui, essas 4 questões, foram as 4 questões que eu passei para vocês como desafio na semana passada. Eu passei na sexta-feira, dei uma semana, né, e só estou retomando a falar e a cobrar desses exercícios hoje,
porque está fazendo aí uma semana, tempo suficiente para vocês terem pelo menos feito uma delas. O desafio eram as 4? Eram. Não conseguiu fazer as 4? Não tem problema. Fez pelo menos uma? Tá ótimo, certo? E aí, ao longo das semanas, você vai tentando fazer o restante das questões. Então, na semana passada, essas 4 questões, eu expliquei todas, né? Detalhe por detalhe. E dei vários bizus, né? Dei vários spoilers de como vocês poderiam resolver essas atividades. Dei várias dicas para vocês tentarem resolver essas atividades. Essas 4 atividades aqui são atividades que nós utilizamos só e somente estruturas de repetição. Nem vetor a gente utiliza aqui. Nós utilizamos aqui if, else, for, while e do while. Foram os 4 conteúdos que nós vimos, nós nos dedicamos a estudar na semana passada. Foram 6 aulas dedicadas só para esses 4 conteúdos. Então, turminha, esse conteúdo, ele é um conteúdo que ele vai te perseguir, né? Te acompanhar, na verdade. É melhor falar acompanhar ao invés de perseguir. Acompanhar pelo resto de todo o curso da informática. Porque qualquer linguagem de programação que você for estudar, você sempre vai encontrar as estruturas de controles, estruturas de repetição. Certo? Então, de já, eu preciso muito da ajuda de vocês. E aqui, galerinha, nós temos aí a primeira atividade. Essa primeira atividade, ela fala o seguinte. Nós precisamos criar um programa que ele peça 3 números para o usuário. Então, quando você clica no programa, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, usuário, digite um número inteiro. E aí o usuário vai escolher o que ele quer. A pessoa que está executando o programa vai testar. Coloca qualquer número. Depois que ela colocou o número, colocou Enter, né? Vem a segunda pergunta. Ou então vem um segundo pedido, na verdade. Não é nem uma pergunta, é um segundo pedido. Usuário, digite o segundo número inteiro. E aí você digita. Depois vem a terceira solicitação. Usuário, informe, né, digite o terceiro número. Então, o usuário, a pessoa que está testando o código, ela que vai escolher o número que ela quer colocar. Tá bom? E você, que é o programador, você não sabe qual foi o número maior e qual foi o número menor. Não sabe, você não tem como adivinhar, você não é adivinho. E olha aí, só que o programa, ele tem um objetivo. Ele precisa mostrar, certo? Mostrar o maior e o menor número. Como é que eu vou adivinhar qual desses 3 números é o maior e o menor entre eles? Como? Como é que a gente faz isso? Nós, né, agora, grandinhos, como a gente já conhece os números, se a gente olhar 3 números, só de olhar, a gente já sabe identificar qual é o menor e qual é o maior. Nós já sabemos fazer isso. Porém, nós já temos uma noção de comparação. Então, se eu pegar, por exemplo, o número 14 e colocar o número 85 aqui, por exemplo, só de olhar, eu já sei qual é o maior, que é o 85, e o menor é o 14. Por quê? Porque essa estrutura de comparação de números, ela foi trabalhada na gente lá desde, né, os anos iniciais, lá desde o fundamental. Então, a gente vem com essa bagagem, a gente vem com essa inteligência que foi passado lá dos anos anteriores. Porém, o computador, ele não sabe nem o que é isso. Ele não sabe o que é o 14, ele não sabe o que é o 85, ele não consegue entender ainda qual é desses 2 números que é o maior. Então, a gente precisa ensinar para o computador. A gente precisa falar para ele qual é a forma que ele vai precisar encontrar para identificar que um número é maior do que o outro. E para isso, pessoal, é que existe a beleza das estruturas matemáticas, tá?
Para isso que existe a matemática. Então, pessoal, a programação, ela sempre anda junto com as regras da matemática. Não existe informática sem matemática, certo? E aí, turma, existem uns sinaizinhos que vocês já conhecem, que vocês já sabem até como eles funcionam, com certeza. Só que às vezes vocês não conseguem olhar o problema e encontrar uma solução. E para isso a gente precisa começar a trabalhar um pouco a nossa lógica computacional, certo? E é para isso que serve essa disciplina, na verdade, tá bom? Para isso que ela serve. Para você trabalhar, começar a trabalhar o seu pensamento computacional. Então, esses 4 símbolos que existem aí na matemática, que se chamam maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual, eles são estruturas que a gente consegue fazer a comparação entre 2 números. Então, eu consigo comparar 2 números. E essa comparação, ela me retorna um valor. Ela me torna 2 valores possíveis. Ou a comparação ela vai ser verdadeira, ou a comparação vai ser falsa. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, estou usando aqui um pouquinho da tela, mesmo que seja em cima do exercício, tá? Mas daqui a pouco eu apago. Então, imaginem aqui que eu tenho 8, número 8, e eu tenho o número 9. Eu quero perguntar se o 8 é maior do que o 9. Se essa pergunta ela é verdadeira ou falsa. Então, o que eu uso? Eu uso o sinal de maior que. 8 é maior do que 9, por exemplo? E aí nós já sabemos. Eu e você, nós já sabemos qual é o retorno disso. Que essa afirmação, que essa pergunta, na verdade, ou afirmação, ela é falsa. 8 ele não é maior do que 9. Então, o resultado disso daí não vai ser um número, vai ser verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, vai ser falso, certo? 8 não é maior do que 9. Outra forma, eu posso mudar esse sinal aqui e posso só trocar o símbolo. Agora, desse jeito aí, essa instrução, ela é verdadeira. Porque 8, sim, ele é menor do que 9. Tá bom? Então, turma, é através desses símbolos que nós iremos falar para o computador como é que ele vai comparar 2 números. Como é que ele vai comparar 2 números, tá? Então, se o usuário digitou o primeiro número e o segundo número, o primeiro número ele digitou 8 e o segundo número ele digitou 9, se lá na minha programação eu fiz a pergunta, o número que foi digitado primeiro, ele é menor do que o número digitado depois, por exemplo, né, por segundo, ele é menor se, olha aí, se, if, né, a estrutura que a gente trabalhou na semana passada. Se o primeiro número for menor do que o segundo, então será verdadeiro. Então, a gente já sabe, a gente já conseguiu encontrar o menor entre os 2 números. Então, a gente precisa encontrar uma fórmula, uma forma matemática, uma forma lógica, para dizer para o meu programa que ele precisa aprender como encontrar um maior e um menor número. Para isso que a gente utiliza as estruturas de repetição. Eu estou retomando esse conteúdo, mais uma vez, e vocês podem perguntar, professora, você já explicou esse conteúdo, você já falou sobre esse assunto nas aulas anteriores, porém eu estou retomando porque foi uma necessidade que eu senti de alguns alunos, tá bom? Então, por isso que eu estou retomando essa explicação. Então, já, quando eu mostrar para vocês a resposta desse primeiro exercício, nós poderemos entender melhor como é que funcionam essas estruturas. E aí os alunos ontem, que ainda não tinham pegado muito bem o que era uma variável, vocês irão entender mais uma vez para que uma variável serve. Ontem a gente conversou que uma variável ela guarda um valor.
Então, nesse caso aqui, desse primeiro exercício, só que nós iremos utilizar 5 variáveis, tá? Nós podemos utilizar 5 variáveis. O primeiro número digitado, o segundo número digitado, o terceiro número digitado, e uma variável para guardar o menor número e uma variável para guardar o maior número, por exemplo. Tá? Mas se você fez esse programa só com 3 variáveis, não tem problema. O importante é que ele funcione. Cada um tem o seu jeito de responder, certo? Deixa eu voltar aqui. Vou explicar aqui a segunda questão, tá bom? E aí os alunos, né, que não fizeram esses exercícios e que não copiaram essas atividades, aproveitem. Lá no grupo do WhatsApp, na semana passada, eu deixei disponível esse material, ok? Para vocês terem acesso de uma forma mais rápida. A segunda questão a segunda questão ela foi polêmica, certo? É uma questão polêmica, teve polêmica aí no grupo sobre essa questão, porque é um assunto que vocês já estudam muito. Vocês já fizeram muito essa lógica aqui, que é justamente fazer o cálculo de uma equação do segundo grau. Então, esse assunto aqui, obrigatoriamente, para você responder essa segunda questão, você precisa se lembrar a estrutura da equação para resolver uma equação de segundo grau. A estrutura, o passo a passo, o algoritmo para resolver uma equação de segundo grau. Se não sabe calcular o delta, aí vai ter problema. Tem que pesquisar, tá? Tem que pesquisar. E aí, turma, é o seguinte, olha aí. A segunda questão fala assim, ler A, ler B e C. Aí vocês ficam se perguntando, meu Deus do céu, quem é A, quem é B, quem é C? A professora Amanda está ficando doidinha, que ela não está falando coisa com coisa. É porque aí são justamente as 3, né? Os 3 números, as 3 partes da equação que a gente utiliza lá na equação de segundo grau, tá certo? Não tem o A na equação de segundo grau, não tem o B, não tem o C. Cada um deles não tem uma forma de serem encontrados? Pois é, aqui você vai ter que fazer a mesma coisa. Só que ao invés de você sentar e responder uma questão de equação de segundo grau, você tem que encontrar uma lógica para ensinar o computador a como resolver qualquer equação do segundo grau. Então, imaginem eu, professor de matemática de vocês, aí do ensino médio, sempre passa para resolver uma equação de segundo grau. Faça um programa e depois mandem para ele. E fala assim, olha, está aqui, professor. Esse programa consegue calcular, né, qualquer raiz. Qualquer raiz ele consegue calcular. Ele consegue resolver qualquer equação do segundo grau, por exemplo. Tá aqui, esse aqui é o meu programa que eu fiz lá no curso técnico de informática. É só o senhor determinar quem é A, quem é B e quem é C, que ele vai te dar as raízes. Então, pessoal, isso daqui não é para resolver uma equação, é para resolver qualquer uma das equações de segundo grau. Porque você vai criar a inteligência. Você vai criar o algoritmo. Tá? Imaginem aí, eu tenho certeza que vocês já viram em algum site, se vocês colocarem na internet, por exemplo, site para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, vai ter um site que ele vai te pedir, coloque A, coloque B e coloque C, e ele automaticamente vai te dar as raízes. Porque isso é um softwarezinho que alguém criou, igual que vocês têm capacidade de criar aqui na aula, só que ele colocou em um site. É a mesma coisa, é a mesma lógica que a gente trabalha aqui, é a mesma lógica que tem lá no site desses. Então, pessoal, o nosso objetivo aqui nessa aula é a gente compreender de uma forma lógica como as coisas funcionam. E aí tem que testar, tá bom? Tem que testar. Terceira questão. Terceira questão fala o seguinte, elaborar um algoritmo que peça, no caso, né, a data
que data a idade de um nadador, ou seja, ele vai solicitar a idade de um nadador, e de acordo com a idade do nadador, ele vai classificar aquele nadador por categorias. Então, quando qualquer pessoa vai participar de uma competição, de acordo com a competição, eles classificam a pessoa ou pela idade, ou pelo peso, ou pela altura. Tem várias formas de classificar uma pessoa. E aqui, nesse campeonato de natação, é só e somente só pela idade. Então, aqui está falando o seguinte, que qualquer pessoa que tenha de 5 a 7 anos, ela é classificada na categoria infantil A. Então, se uma pessoa for perguntado, né, faça seu cadastro para participar do campeonato de natação. Digite o seu nome. Aí a pessoa vai digitar o nome dela. Digite sua idade, a pessoa vai digitar a idade. Digite seu endereço, nem que não seja necessário, mas às vezes pede. Aí a pessoa vai e coloca o endereço. No final, automaticamente, para o nadador é mágico do jeito que aparece. Automaticamente é dado para ele a categoria dele. Nossa, uau! Como é que ele sabia que a minha categoria era infantil A ou infantil B? Porque lá por trás daquele programa, daquele aplicativo, tinha uma lógica de programação. E esse que é o nosso foco, mais uma vez, é desenvolver a lógica e não usar aplicativo. Porque usar aplicativo por usar aplicativo, qualquer pessoa usa. A nossa questão aqui é como aprender como criar os aplicativos. Esse aqui é o foco. E aí, turma, nós temos as categorias. De 5 a 7 anos é infantil A. De 8 a 10 anos, nós temos infantil B. De 11 a 13, juvenil A. De 14 a 17, juvenil B. E adulto, né, no caso, maiores que 18 anos, certo? Só que aqui de já, nessa questão, ela tem uma gáfia, certo? Ela tem um erro. Nesse adulto, deveria ser pessoas, né, a partir de 18 anos, certo? Pessoas a partir de 18 anos. Porque a última categoria é de 14 a 17. Então, nesse programa aqui, se a gente não tiver cuidado, todas as pessoas com 18 anos, elas não vão nem participar. Porque aqui tem um errinho, né? Maiores que 18 anos, por exemplo. Não, tem que ser maiores ou igual a 18 anos, né? De 18 anos ou maiores que 18 anos. E assim sucessivamente, tá certo? E aí, galerinha, nós temos aí a quarta questão. A quarta questão eu não vou nem explicar agora, porque a quarta questão praticamente quase ninguém conseguiu fazer, certo? E eu vou trazer depois ela respondida, ela é uma questão um pouquinho maior. Nós vamos fazer juntos, passo a passo dessa questão, tá bom? E aí, galerinha, vamos aí começar. Eu trouxe aqui no caso o exercício do aluno José Henrique. O José Henrique, ele fez o desafio, por exemplo, para identificar qual é o maior e o menor número. Então, ele criou o algoritmo dele. E aqui está o algoritmo completo, certo? E aqui no caso, de já, eu gostei muito do algoritmo, gostei demais. Gostei da parte da organização, da sintaxe, da estrutura correta, certo? E esse aqui, pessoal, esse algoritmo a gente já trabalhou várias e várias vezes, algoritmos bem semelhantes a esse. Tá bom? Bem semelhantes a ele, ok? E aí, turma, eu vou escrever aqui alguns pontos principais para vocês. Um ponto. O José Henrique, ele fez, né, o algoritmo dele no programa Programe-se, por exemplo, ó. No Programe-se, ele utilizou o programa, mas de já, alguns alunos utilizaram outros. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Deu super certo, tá? O importante é fazer a atividade e rodar.
Rodando a atividade está ótimo. O José Henrique, ele começou declarando a função principal, que é o int_man. Declarando aí a função principal int_man, tá? E aqui ele declarou 3 variáveis. Ele declarou N1 para receber o primeiro número digitado, ele declarou N2 para receber o segundo número digitado e N3 para receber, no caso, o terceiro valor digitado. E para aqueles alunos que estavam com dúvida ontem de como é que funcionam as variáveis, pessoal, isso aqui são 3 variáveis, N1, N2 e N3. Aqui são 3 variáveis que o José Henrique criou, cada uma delas com o objetivo, tá? Com o objetivo de receber um valor do usuário. Então, aqui, ó, ele, na linha 7, ele coloca assim, ó, digite 3 números e iremos saber qual é o maior e o menor. Aí ele pede, né, o primeiro número. Primeiro número, ele utilizou qual função? Ele utilizou a função printf. Printf, por exemplo, tá? Aqui ele utilizou a função printf para, no caso, mostrar na tela alguma mensagem que ele queria mostrar. E aí, posteriormente, na linha 9, ele pegou a informação que o usuário digitou no teclado. Ele utilizou qual função? A scanf. E aí, turma, tem uma aula totalmente dedicada só para essas 2 funções. Nós tivemos 3 horas, né? Nós tivemos 3 aulas só falando sobre essas 2 funções aqui. Então, é importante que você, se você não assistiu, você assista essa aula, tá? Para você entender do que a gente está falando. E aqui, galerinha, ele pediu, né, os 3 números. E aqui do lado, se vocês observarem, não sei se está pequenininho aqui para vocês visualizarem na tela, mas aqui do lado, ele está mostrando como é que aparece para o usuário, para quem está executando o programa. Então, lá no programa do usuário, vai aparecer bonitinho assim, digite 3 números e iremos saber qual é o maior e qual é o menor. Aí ele pergunta o primeiro número. Nesse caso aqui, o José Henrique, ele não está definindo os números. Quem está digitando é o usuário. Ele nem sabe qual é o número que vai ser digitado. Pode ser qualquer número inteiro, qualquer um deles. E aqui, turma, chega o momento da inteligência. Essa parte aqui, eu falo muito para os meus alunos, eu falo muito para vocês, que essa parte é a parte que torna um programa inteligente. As estruturas de repetição, as estruturas condicionais, elas que tornam um programa inteligente. Então, se você não coloca essas estruturas, o seu programa praticamente não vai fazer nada. Ele só vai mostrar um texto na tela e ele só vai pegar um dado do teclado. Não vai fazer nada. Mas nesse caso aqui, o José Henrique ele teve o cuidado de utilizar os comandos corretos. E ele fez direitinho. Tá tudo correto. Tá tudo corretíssimo. Eu vou até escrever aqui para vocês uma das estruturas, certo? Ele fez o seguinte, ó, ele pegou um if, ou seja, se o número que foi digitado primeiro, o primeiro número, ele for maior ou igual ao segundo número digitado, e, olha aí o i comercial, e a gente já estudou essas estruturas lógicas, e, o i, o ou e o not, nós já estudamos. Nesse caso, e o N1, primeiro número, for maior ou igual ao número 3, então, obrigatoriamente, se essa expressão for verdade, se obrigatoriamente ela for satisfatória, nós aqui já encontramos um maior número entre os 3. Aqui a gente já encontrou, por exemplo. Daqui a gente já encontrou. Então, essa daqui é a estrutura que fala se um número, se o N1, tá? Que a gente está fazendo uma pergunta, se o N1 é o maior. Então, nós fizemos
uma condição para saber se o N1 era o maior. Se o N1 não for o maior, então, obrigatoriamente, quem vai ser maior é o N2 ou o N3. Aí nós vamos comparar agora o N2. E aí o José Henrique fez a comparação para o N2. Aí ele pergunta, N2 é maior ou igual ao N1? E o N2 é maior ou igual ao N3? Ou seja, se ao computador comparar, quando o computador comparar o segundo número com todos os outros e identificar que ele é o maior número, então nós já temos a nossa resposta de quem é o maior. E aqui, obrigatoriamente, a gente já sabe, certo? Já sabe através dessa estrutura de condição. Isso aqui é um cálculo, é uma comparação. Se o N1 não for maior, se o N2 não for o maior, obrigatoriamente, quem vai restar é quem? É o N3, certo? Então, turma, nós vamos dar uma pausa rapidinho aqui de 3 minutinhos para o nosso intervalo entre uma aula e outra, e já já a gente retorna para dar continuidade com essa explicação.